Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, um ótimo domingo. Hoje celebramos mais um domingo do tempo pascal. E como domingo do tempo pascal, vamos fazer a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Não vos ardia o coração quando ele nos falava e dizia das Escrituras, vão dizer os discípulos de Emaús. Assim também, queridos irmãos e irmãs, deve aquietar o nosso coração quando ouvimos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus se torna verbo encarnado em nossa história, somos chamados também a permitir que o nosso coração se aqueça. O Evangelho de Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, deste domingo, nos traz a reflexão dos discípulos de Emaús. O texto inteiro, na íntegra, podemos tê-lo no aplicativo da paróquia Nossa Senhora das Dores, onde está a liturgia diária. É um texto um tanto extenso, por isso o padre não irá fazer a leitura, mas faremos a reflexão deste evangelho. Já há alguns dias da morte de Jesus, os discípulos estavam caminhando para um povoado chamado Emaús. E esses dois discípulos que caminhavam para Emaús estavam exatamente falando sobre o que tinha acontecido com Jesus. E eis que Jesus Cristo ressuscitado se coloca no meio deles e pergunta: jovens, homens, o que vocês estão discutindo? E eles vão olhar para Jesus sem o reconhecê-lo e dizer: você é o único peregrino nesta terra que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus Cristo, um homem rico em palavras, forte em ações, foi entregue aos nossos sumos sacerdotes que o mataram numa cruz, e ele nos prometeu que iria resgatar Israel, iria nos oferecer um novo tempo, um novo reinado, mas já faz 3 dias que ele morreu e nada sabemos dele. É claro, vão dizer os discípulos de Emaús, que algumas mulheres nos assustaram, dizendo que foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio, mas o corpo dele ainda ninguém viu. E continuaram pelo caminho. E Jesus Cristo então disse a ele: como vocês são lentos, como vocês são lerdos para entender as palavras de Deus, a Escritura. E aí então Jesus começa a relatar a eles, desde Moisés, tudo aquilo que as profecias e as Escrituras iam dizendo a respeito dele, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E Jesus Cristo então foi dizendo, a partir, mais uma vez, da sua estratégia pedagógica ao coração daqueles discípulos, sobre os relatos bíblicos que diziam a respeito da ressurreição, que diziam a respeito da sua própria vida. E quando esses discípulos então caminhavam, é claro que a noite ia chegando, pois já era tarde, e eles disseram a Jesus: fica conosco, já é tarde, o dia declina. E Jesus Cristo então continua com eles, e aí então quando vão se alimentar, Jesus Cristo parte o pão e eles reconhecem Jesus. E logo depois, Jesus Cristo desaparece. E eles vão dizer entre si: é o Senhor. E não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras, quando ele trazia um sinal de esperança. Assim também, queridos irmãos e irmãs, eu e você somos esses discípulos de Emaús. Somos esses discípulos de Jesus que continuam a caminhada após os fatos ocorridos em Jerusalém. Que continuamos a nossa caminhada no dia a dia da vida, mas muitas vezes não identificamos que Jesus Cristo caminha ao nosso lado. Não identificamos, queridos irmãos e irmãs, todo o projeto de salvação que Jesus Cristo nos oferece. E Jesus Cristo insiste também com cada um de nós: como sois lentos na fé para entender as Escrituras. E Jesus Cristo é o mesmo que partilha o pão. Jesus Cristo é o mesmo, queridos irmãos e irmãs, que assim como aos discípulos de Emaús, oferece a cada um de nós uma nova esperança, oferece a cada um de nós a possibilidade
de continuarmos o nosso caminho, mas alimentados pelo pão partilhado, alimentados pela esperança que o Cristo nos apresenta. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, que neste domingo, à luz da ressurreição, a certeza da vida do Cristo em cada um de nós, seja para a nossa vida fortaleza em nossa caminhada. E fortalecidos por esse Cristo, na certeza da ressurreição, sejamos animados na fé e capazes de superar todas as dificuldades e as adversidades que o caminho de Emaús ainda hoje apresenta a cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso domingo, abençoe a cada um de nós, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.